O Alerj Debate está de volta falando sobre o orçamento e poder discricionário. Deputado, no bloco anterior, a gente estava debatendo essa questão da possibilidade de remanejamento do orçamento e no Congresso Nacional está sendo discutida a questão do chamado orçamento impositivo. Queria que o senhor avaliasse essa questão para a gente, como é que o senhor vê essa discussão? Ninguém está discutindo no Congresso Nacional orçamento impositivo. Está se discutindo apenas que haja imposição para que as emendas dos senhores parlamentares não sejam remanejadas, cortadas, sejam cumpridas. Então é impositivo só e somente para as emendas dos senhores parlamentares. Não é orçamento impositivo. Isso é um blefe, é um título absolutamente inadequado. Tem uma emenda constitucional lá, do antigo senador já falecido, Antônio Carlos Magalhães, que transforma o orçamento em impositivo. Por que não botam na pauta? Por que não botam na pauta a Lei de Responsabilidade Fiscal Orçamentária? Isso não vai para a pauta. Então, o que está se dizendo agora é um blefe, não é verdade. Mas o nosso procurador, Rodrigo, ele é um emérito constitucionalista. E ele há de lembrar que houve época que isso não foi assim. Se eu não me engano, e ele vai me corrigir, na Constituição, a primeira Constituição da República, que deriva da Constituição do Império, quem fazia o orçamento era o Congresso Nacional. E o Poder Executivo executava o orçamento que o Congresso fazia. Até mais ou menos 46, essa questão do remanejamento era muito mais fragilizada. Isso ganhou um corpo muito forte depois dessa lei de 64. E isso, para mim, não foi uma evolução, foi uma involução. As leis orçamentárias iniciam na Inglaterra. Quando João Sem Terra, lá no século XVI, talvez, governava a Inglaterra. E ele era um rei que gastava de forma perdulária. E os senhores feudais se rebelaram contra ele. Ou você entra nos eixos, ou você cai. Aí foi feito como fosse um termo de ajuste de conduta, que seria talvez considerada a primeira carta do país, a primeira carta do mundo, em que ele só podia gastar o dinheiro como ele quisesse para casar o primogênito. Fora disso, ele tinha que ter regras para fazer os gastos dos recursos que os senhores feudais expropriavam dos camponeses e entregavam um pedaço a ele. E a partir daí, isso começou a ganhar corpo, quer seja na Inglaterra e na França. Essa lei orçamentária mereceu do Rui Barbosa, que foi um grande jurista brasileiro, dizer o seguinte, que a lei orçamentária foi a forma como os parlamentos dobraram os reis. Só que tem que agora, o Rui Barbosa deve estar dando reviravolta nas tumbas, porque os reis já domaram e dominaram todos os parlamentos de novo. Os reis que eu estou falando agora são os chefes de executivo que estão sentados nos seus tronos. Doutor Rodrigo, o senhor acredita então que essa forma do orçamento, como era feito antigamente, partindo do Congresso para o Poder Executivo, sendo elaborado pelo Congresso, é uma forma mais democrática, representa melhor o que a população deseja para ser investido? Essa questão é essencialmente até uma questão terminológica. Por que uma lei não vem do Poder Legislativo? Se assim é, a gente não consegue compreender a própria origem da questão. Ou seja, se o orçamento, numa visão muito otimista, a ideia do orçamento é a ideia de estabelecer quais são as prioridades que o governo terá a partir do dinheiro que ele estima que arrecadará. Então, qualquer orçamento implicará alguma forma de discriminação, alguma forma de escolha em que se vai gastar dinheiro, em que se vai investir. E isso pode ter um conteúdo ideológico, pode ter um conteúdo de opção política do Estado. Mas se é para isso, o local necessário de isso ser feito
é no próprio Poder Legislativo, que então teria um debate aberto e um debate que concluiria pela aplicação do orçamento aqui ou ali. O que se criou? Como os governos, especialmente os militares, eles conseguiram aprimorar, o governo militar conseguiu, a ditadura conseguiu aprimorar isso de uma maneira muito séria. Ela no Brasil, a ditadura não fechou o parlamento pelo período inteiro, como fez, se for feita uma comparação, em vários países da América Latina. Ela manteve um parlamento, esvaziou o parlamento por um conjunto de medidas, entre os quais um dos mais marcantes é exatamente essa ideia pitoresca do vício de iniciativa, que é a ideia de outro poder pode apresentar o projeto de lei, mas nunca o legislativo. Aprimorou isso, manteve isso de uma forma muito séria e diminuiu a importância institucional do parlamento. Isso, no âmbito do orçamento, significa dizer que não há o fato de um deputado, melhor dizendo, conseguir aprovar uma emenda, talvez importante para uma comunidade, é um passo, na verdade, microscópico na execução disso. Porque a partir daí ele vai ter que enfrentar o risco de ser contingenciado o valor ou de ser remanejado. Então aquilo é um passo muito pequeno. Isso gera, é claro, uma enorme frustração se não for feito naquela comunidade onde se anuncia esse eventual benefício. Pior, para que isso seja feito, será feito segundo a vontade imperial do governador ou do presidente da República, não importa de qual estado, ou do país, ou dos prefeitos. O que significa dizer que só será feito quando houver simpatia. E uma simpatia, aí, utilizando essa palavra no sentido o mais feudal possível, simpatia do chefe do executivo à ideia. Deputada, até muitas vezes a população recorre exatamente aos parlamentares pedindo determinadas medidas justamente para resolver problemas locais das bases desses deputados e que muitas vezes o parlamentar se compromete com aquela causa, mas não consegue executá-la, né? Olha só, agora eu queria dar números. O orçamento do Estado é 76 bilhões para 2014, os três poderes. Cerca de 69 bilhões, 92%, é do Executivo. A Assembleia Legislativa tem direito, nesse orçamento, 1,6 bi para ela funcionar, porque 1,4 bi, mais ou menos, é do Tribunal de Contas. Cada parlamentar tem direito a 2 milhões de emenda. Então, todos os parlamentares juntos teriam direito a 140 milhões de reais de emenda. O que é 140 milhões de reais perto de um orçamento de 69 bilhões do Executivo? Nada, mas mesmo assim é achincalhado. O que é 140 milhões de reais perto do orçamento de investimento na ordem de 8 bilhões? Também nada. Então, na verdade, o que nós estamos discutindo é que o poder de legislar está tolhido, quer seja pela abordagem que ele colocou do vício de iniciativa, quer seja para que cada vez mais o poder legislativo fica despreparado. O orçamento é essa peça aqui, ó. Um livro grosso, cheio de números, quase não tem texto, para iniciados. Ninguém se torna um especialista em orçamento pegando isso aqui e lendo, não. Antes tem que estudar uma série de leis, entender, etc., etc., para poder fazer uma análise disso, né? E aqui não tem estrutura mais de orçamentistas, não tem estrutura de constitucionalistas, né? Por quê? Porque fica tudo com o executivo. Então, os parlamentares têm que fazer um grande esforço, se quiserem, para entender de arrecadação, porque o orçamento estima a receita e fixa a despesa. O direito tributário é um direito muito complexo. Quantos são os procuradores ou os advogados tributaristas nessa casa? Talvez eu conte no dedo, né? Então, cada vez mais você desqualifica o corpo técnico da casa e dá todo esse processo produtivo
ao executivo. E o parlamentar passa a ser o carimbador. Isto é, dizer tudo sim, sim ao executivo. E tudo aquilo que seja iniciativa positiva, a grande imensa maioria, o executivo veta. Agora mesmo o Supremo firmou jurisprudência que qualquer emenda de parlamentar em qualquer lei, se isso mexer em receita e introduzir despesa, é inconstitucional. Tem vício de iniciativa. Ora, então parto do pressuposto, se eu for interpretar, que se eu faço uma emenda no orçamento e ela é aprovada e o executivo veta e eu derrubo o veto, eu vou perder no Supremo, porque eu mexi no orçamento, mexi em receita, mexi em despesa. Né? Muito mais em despesa do que em receita. Né? Então você veja como nós estamos rompendo o princípio federativo e não estamos cumprindo aquele requisito maior da Constituição. 3 poderes independentes e harmônicos entre si. Na verdade, nós temos o poder legislativo, e não é uma crítica a esse governo, é uma crítica ao Brasil, o poder legislativo totalmente submisso ao executivo, com esporádicos parlamentares se rebelando contra isso. E até com respaldo da justiça. Sim, porque a justiça se rege o quê? Na Constituição, isso está escrito na Constituição, está escrito na Lei de Responsabilidade Fiscal, a Constituição da República Federativa do Brasil. E é a Constituição da República Unitária do Brasil. Aliás, pode ser a proposta do novo debate com o nosso procurador Rodrigo. Gente, felizmente nosso programa está acabando. Queria agradecer, doutor Rodrigo, obrigada pela sua participação. Deputado também, obrigada por ter vindo mais uma vez. Se você quiser rever esse programa, basta acessar o nosso site, que é www.tvalerj.tv. E para enviar críticas e sugestões, mande e-mail para faleconosco@tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.